Nenhum de nós sabe o que o futuro reserva, mas às vezes vemos reflexos do passado. Por direito, meu nome deveria estar nesta parede, como os de muitos bons homens com os quais eu servi. E no Vietnã, a bala de um tocaia quase me colocou ali. Numa distribuição Comerv, Cicatrizes que Saram. Versão brasileira Dupla Mix, Rio. Eu cresci em Brownsville, Texas, uma cidadezinha da fronteira. Meu pai criou a mim e meu irmão com muita disciplina. Mantinha uma correia pendurada no banheiro na qual se lia "Preciso de você" a todo instante. Eu gostava de trabalhar com as mãos, consertando coisas, sempre reformando carros e motores velhos. Pensando bem agora, era a disciplina do meu pai, aquela atitude de força em sua vida que eu mais amava naquele homem. Ele era pastor e costumava dizer que Deus tinha uma missão para a minha vida. Me tornei cristão aos 16 anos de idade. Eu sabia que Deus existia e que queria coisas boas para mim. As lembranças são coisas estranhas, momentos semi-lembrados e muitos sentimentos. Quando jovem, me ensinaram que eu podia fazer de minha vida o que eu bem quisesse. Mas os planos mudam, os sonhos são partidos e eu tive ambos desfeitos. E isso pode ser um estado de espírito. E pode deixar cicatriz e desfigurar o espírito, assim como o corpo. Mas a vida é uma série de escolhas. E através dos tempos, tenho feito algumas boas escolhas. Há algumas coisas que você pode dizer, Dave aprecia ou gosta de tais coisas, mas em se tratando de alegria na vida, nesse momento, a alegria em sua vida é Jesus e Brenda. Porque nos momentos mais difíceis, e eu ainda me emociono quando penso nisso, nos momentos em que Dave estava, quando a maioria teria desistido, os dois nomes que o mantiveram lutando foram Jesus e Brenda. De modo que quando Brenda tinha 13 ou 14 anos e Dave uns 2 anos mais velho do que ela, eles se tornaram unidos desde então. Oi. Estive observando. Estou apaixonada por você. Quero que case comigo, que seja minha esposa. Não houve qualquer dúvida depois disso de que ela era mulher para Dave. David, se você me ama, vai esperar. Jamais houve uma outra garota com quem eu pensaria em me casar. E assim que olhei para esta garota, eu disse: eu quero que ela seja minha esposa. E eu a pedi em casamento, ela me deu um tapa, mas claro, ela tinha 13 anos, não apreciou o pedido. Mas significava tudo para mim. Para me levar a estabelecer o território em que eu queria entrar. Eu queria que ela soubesse que eu tinha planos para ela e, pela graça de Deus, ela se tornou minha esposa. Eu tinha uma fotografia. Meu Deus, o senhor sabe que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Uma expressão facial vale 10.000. Quando eu estive na casa dos meus pais e eu vestia meu uniforme todo azul e alguém tirou uma foto nossa lá em pé, pouco antes de irmos para o aeroporto. E os meus olhos e os dela, a expressão facial, havia tanta tristeza, havia mágoa, havia olhos vermelhos pelas lágrimas, uma insônia por saber que era muito parecido com véspera de quando alguém vai para a câmara de gás ou para a cadeira elétrica. E era assustador. E eu me lembro de ter me despedido com um beijo em seus lábios, que sempre foram doces, muito doces. Estavam salgados pelas lágrimas. E havia tremor em seus lábios. Eu quase posso vê-las. Ali, as lágrimas. E eram tão reais. E a agonia. Olhei para ela e disse: querida...
Vietnã. Falo muitas vezes sobre isso, conto a história para muita gente. Mas quando me sento e reflito assim, é tão duro que às vezes eu não consigo dizer tudo realmente. Tudo parece gráfico demais. E quase sinto o cheiro da minha carne queimando. Sabe, eu nunca fui chegado às bebidas ou às drogas, mas se eu não conhecesse Cristo, francamente, eu estaria embriagado agora. Na tentativa de suportar. Porque isso levou embora a minha identidade. Falando Kilo 12, câmbio. Kilo 12, informe-se. Creio que existem algumas coisas na guerra que não entendemos. Especialmente quando as decisões não são tomadas por nós. Nós apenas fazemos o que nos mandam. E na noite anterior, em que eu teria o pior encontro com o inimigo que eu tive em todo o tempo que estive no Vietnã, 13 foguetes antitanque B-40 tinham sido disparados em meu barco, o qual era feito de fibra de vidro. Só Deus sabe quantas armas leves. E quando eu digo armas leves, acho que deveria dizer arma antiaérea calibre 50, assim como os AK-47 e todo tipo de arma que podiam atirar e lançar em nós. Os relatórios de nossa inteligência diziam que o inimigo havia saído. Que o infravermelho havia mostrado o movimento de tropas e que estávamos de volta por uma razão. E eu sabia qual era, ou seja, para confirmar a ausência do inimigo. Às vezes você chega a um ponto em que se sente que foi queimado. Eu me senti assim, eu estava queimado. A guerra já deveria ter terminado para mim e para a turma com quem eu estava. Você só suporta até um limite, depois você começa a assumir riscos. Começamos a nos aproximar da área onde tínhamos enfrentado o inimigo na noite anterior. E eu estava recordando, meus pensamentos eram... Puxa, meu rosto estava inchado, estava latejando por causa do corte que um fragmento de granada havia feito na noite anterior. Os pontos doíam. Eu não me sentia bem, eu não queria estar ali. Não iniciei a guerra e sabia que eu também não iria terminá-la. Não importa o que acontecesse comigo, eu não iria terminá-la. Quando nos aproximamos da área, o meu coração estava batendo tão forte. As árvores passando e o rio raso. E nós chegamos ao local das coordenadas, onde o inimigo estaria. E encostamos o barco. Aí eu me arrastei para frente do barco e aí fiquei entre duas metralhadoras calibre 50. Elas estavam ao nível da cabeça. E eu me levantava lentamente. Olhei na direção do mato e não tive certeza do que estava vendo. Aí eu pensei, vou jogar uma granada de mão de fósforo branco que queimará essa folhagem. Aí eu teria uma melhor visão. Puxei o pino da primeira granada e joguei. Mas não foi o bastante. Peguei a segunda granada, retirei o pino, joguei a mão para trás para arremessar e faltava mais um segundo para isso. Quando estava bem ao lado da minha cabeça, ela explodiu. Senti minha vida se afastando de mim. Estava indo embora com todas as batidas do meu coração. O sangue estava indo, a pele estava indo. Senti dormência, mas não senti nenhuma sensação forte de queimadura. Não naquele momento. Isso ainda estava para vir. Minha primeira experiência com Dave após o ferimento, quando eu soube o que havia acontecido, eu havia discutido com o oficial da Marinha que veio nos falar a respeito. Eu tinha tudo aquilo em minha mente sobre o que o fósforo branco podia causar.
e que ele tinha cerca de 38, quase 40% em seu corpo. Todas essas coisas eram apenas fatos, entende? E fatos são uma coisa. Mas quando você entra na ala dos queimados do Centro Médico Brooke do Exército, não são fatos, é carne viva. Não existe um outro jeito de descrever. De modo que eu estava sentado lá. Eu estava lutando, não apenas com minhas emoções, era meu irmão. E ele estava, vocês sabem, com feridas, cicatrizes, desfigurado. Não era apenas isso, mas 2 semanas antes de ficarmos sabendo de sua tragédia, aqui mesmo em Fort Worth, eu atravessava de carro uma ponte. Eu jamais esquecerei aquele dia. Eu tinha recebido uma carta de Dave. E em sua carta ele dizia: eu sinto que você é atingido. Só espero que seja pelas costas. E então eu tive que ler aquela carta. Ela estava em minha mente quando eu atravessava de carro a ponte. E comecei a chorar. E não conseguia. Eu tive que parar no acostamento, pois não conseguia dirigir. E eu disse: Deus, o senhor precisa cuidar do meu irmãozinho. O senhor precisa protegê-lo. Entende? Sua mão tem que estar sobre ele no Vietnã. E assim eu orei até ter paz em meu coração. E eu jamais esquecerei, eu declarei, eu confessei, eu tive verdadeira fé. E eu disse: ele vai voltar sem nenhum arranhão. O lado direito da minha cabeça era apenas crânio. Estava estraçalhado até os ossos. Até no meio do meu rosto e nariz. Tudo tinha saído como vocês podem ver. Eu posso traçar uma linha direta por aqui. E aí vem por aqui. A explosão e o calor levaram todo o lado direito da minha cabeça. O aplique fica no topo da minha cabeça e a orelha de plástico. Tudo isso foi totalmente arrancado. Não sobrou nada. Brenda estava em pé atrás de Dave e massageava seus cabelos porque isso o fazia sentir-se bem. Ele levantava as mãos assim porque ambas tinham ficado extremamente queimadas. Se ele as abaixasse, o sangue verteria todo, sabe? Por isso tinha que mantê-las erguidas assim. E da metade de seu crânio, o rosto abaixo, a pele estava toda mole. E eu não sabia na ocasião, mas era pele de porco. Eles me retiraram da margem do rio através de Saigon e me levaram para o Japão e eu fiquei deitado em um leito. Era um leito com um estrado circular e o leito rodava o tempo todo. Os meus pés ficavam para o alto às vezes e a cabeça para baixo. Tudo isso para evitar que eu pegasse pneumonia, mantendo o fluido fora dos meus pulmões. Um dia eles pararam a minha cama e eu fiquei nivelado, rosto para cima. Eu pedi a eles um espelho. Eu queria ver o que havia sobrado. O medo era tão intenso. A curiosidade exigia saber, precisava saber da minha aparência. E isto foi horrível para mim. Eles entraram e pegaram um desses pequenos... Não sei como eles o chamam, um pequeno espelho parecido com um prato, de modo que o côncavo, você sabe, amplia as coisas, entende? As garotas usam para colocar o blush, delineador, outras coisas. Me entregaram um espelho, eu olhei para cima e vi o meu rosto. Eu não precisava da ajuda daquele espelho para distorcer a evidência. A mais desoladora sensação de abandono. Eu estava sozinho agora. Senti como se Deus tivesse me esquecido. Aquilo não era mais eu. Não era eu. Aquilo era um monstro horrível que faria Fred Krueger parecer bonitão. Não conseguia lidar com o que vira. E aí tentei me matar. Arranquei o oxigênio, joguei a cabeça para trás e esperei a morte. Aí eu fiquei com fome. Foi o tubo errado. Vomitei o almoço. Ainda bem. Ou eu teria perdido a chance de viver esses 23 anos. O medo mais intenso que já senti foi o da rejeição. E acho que pude pressentir isso, pois havia um homem no leito ao lado do meu. O pobre coitado não tinha pele. E essa é uma das razões por que as pessoas me perguntam: você atribui isso a Deus ou você sente como se tivesse feito algo errado? Não. Eu ainda tinha parte da minha pele. E ele estava condenado à morte. Ele não tinha pele porque não havia banco de peles. Nenhum lugar para conseguir pele. A esposa dele entrou, arrancou a aliança do dedo, jogou-a sobre os pés feridos dele e disse: você está me embaraçando. Eu não vou poder andar pela rua com você. E eu pensei: meu Deus, Deus,
como a Brenda vai reagir. Afinal, ela é uma adolescente. E aí ela entrou firme por aquela porta. E eu pude vê-la assim que entrou. E havia enfermeiras para ampará-la no caso dela desmaiar. Olha, eu estou sendo o mais sincero possível. Eles estavam lá para ampará-la, pois caso desmaiasse, ela não ficaria embaraçada e nem eu ficaria ofendido. Meu cunhado entrou e desmaiou. Isso não me ofendeu, eu até que gostei. Eu achei divertido, né, querida? Os seus olhos subiram e ele foi pro chão. Por outro lado, eu jamais gostei mesmo de cunhados. Mas foi uma tremenda experiência para mim ver Brenda entrar por aquela porta. Quando ela entrou, foi um momento da verdade ou das consequências. Ela poderia olhar para mim, sair e dizer: eu não suporto, eu não quero isso, ele não é mais meu. Ou poderia ser o princípio de algo fenomenal e maravilhoso. Queria ser a chave da minha recuperação. Do meu ponto de vista, quando você entrou pela porta, meu coração não queria parar, pois eu não sabia o que ia acontecer. Forma de um homem, uma massa de carne coberta com um remédio branco. Ele parece mais um homem das neves do que uma pessoa de verdade. E me lembro de ter dito a ele: seu abominável homem das neves, te amo. É verdade. Mas eu estava muito interessada em ver se ele ainda estava inteiro, se ainda tinha o corpo inteiro. Era muito importante para mim saber se ele tinha mãos, braços e pernas. Mãos em particular. Ela sempre admirou minhas mãos porque eu tinha mãos enormes, mãos muito fortes e mãos que proviam. Sim, há um verdadeiro senso de segurança. E elas ainda estão lá, mas existe muito mais na vida do que a aparência exterior. E, sabe, dava para ver num relance que a aparência exterior tinha mudado, mas era o homem interior que eu amava de fato. Era a gentileza e a bondade. Esse era o homem que eu amava e sabia que essas qualidades não haviam mudado. Ele ainda era o meu Dave. Leve essas cicatrizes. Meu pai era um pastor numa pequena igreja em Fort Worth. E por ocasião do meu acidente, eu fui levado para o hospital em San Antonio para recuperação. E papai foi até lá me buscar no seu carro. Ele me levou até Fort Worth. Eu fiquei apavorado com a velocidade. Me colocaram em casa, na casa deles. E a minha esposa, é claro, ficou lá comigo. Tínhamos nosso quartinho, mas eu precisava ter muito tratamento. E morávamos próximo da base da Força Aérea em Caswell, e os B-52 decolavam e faziam tremer do banheiro até a janela da cozinha, e eu ia parar no meio da rua, apavorado, pensava que estávamos sendo bombardeados, não sabia o que estava acontecendo, eu havia me esquecido, apesar de já ter morado lá. Eu estava tremendamente influenciado por tudo que me cercava, porque tudo isso eram dados novos para o meu computador processar a dor, e eu estava farto. 1 ano e 2 meses no hospital. Agora eu estava apavorado com esses ruídos. Pessoas estão me encarando, crianças chorando, pessoas passando de carro. Eu só queria sair dali. E desci até a igreja do meu pai. Desci a pé. Estava sozinho. Entrei na igreja. Todas as igrejas têm sua própria fragrância, todas elas têm um cheiro em particular. Esta igreja sempre teve a fragrância da presença de Deus.
Entrei e me sentei no banco da frente e disse: "Tá legal, Deus. O senhor e eu, é hora de conversar." Eu disse: "Estou cansado já faz cerca de 1 ano, senhor. E acho que é tempo bastante. Quero que o senhor retire minhas cicatrizes." E disse mais: "Eu vou pedir que o senhor faça isso agora." Assim, eu orei que o senhor retirasse minhas cicatrizes. Levantei e caminhei até o banheiro. Acendi a luz e parei diante do espelho e olhei. Continuavam lá. Fiquei surpreso, pois pensei que Deus sabia o quão sério eu estava levando isso. E eu disse: "Deus, parece que o senhor não me ouviu. Por isso vou me certificar de que está ouvindo." Ajoelhei. Na igreja do meu pai havia um banco que chamavam de Banco das Lamentações e o altar estava logo em frente. Ajoelhei perante o altar e disse: "Eu vou me ajoelhar perante ti, eu vou me humilhar. Eu vou me abaixar aqui, o senhor está me entendendo? Eu estou falando sério, eu não aguento mais. Retire as minhas cicatrizes." E em seguida acrescentei estas belas palavras bíblicas em nome de Jesus e eu até disse: "Oh, aleluia!" E tremi minha voz para fazê-la soar ungida. Devia impressionar a Deus. Olhei no espelho e as cicatrizes continuavam. Por isso eu voltei. E desta vez ia atrair a atenção dele. Eu disse: "Olha, Deus, escute. Talvez o senhor não me veja. Talvez eu não tenha chegado até aí. Eu tenho que chamar a sua atenção." Assim eu fui me arrastando de 4. Me arrastei em torno daquele altar, chorando, como um bezerro desmamado, gritando: "Deus, retire-as agora. Eu não as quero. Leve-as embora. O senhor não está me ouvindo, Deus." E eu calculei, chorando, berrando e me arrastando, que assim faria que Deus me atendesse. E aí me levantei, voltei e olhei no espelho e com os olhos vermelhos minha aparência havia piorado. Eu voltei e disse: "Agora eu vou chamar sua atenção porque eu vou ameaçá-lo." Eu disse: "Deus, retire estas cicatrizes, se não..." E tão certo como estou sentado nesta cadeira, ele me disse. Eu quase podia ouvir o riso. "Se não o quê?" Porque assim que ele disse "se não o quê", veio até mim a noção do tipo: o que eu vou fazer para extorquí-lo? Eu vou sequestrar a mãe dele? Dizer: "Deus, se o senhor quiser ver sua mãe de novo, vai ter que tirar essas cicatrizes do meu rosto." O que eu poderia fazer para forçar Deus? Como poderia extorquí-lo? O que eu poderia fazer para que ele me atendesse? Eu disse: "Deus, eu vou me levantar e vou sair desta igreja. E assim que eu chegar àquela porta, eu acho bom estas cicatrizes sumirem, senão..." Peguei o caminho mais longo até a porta, dando tempo a Deus para pensar a respeito e tomar sua decisão, entende? E ele não se impressionou. Cheguei até a porta. Continuava com as cicatrizes. Levantei um dos pés, como sempre me ensinaram, devemos orar com os olhos fechados. Eu fechei os olhos. Eu não consigo nem apoiar num pé só com os olhos fechados. Eu disse: "Deus, leve-as embora." E foi quando eu disse mais esta: "Assim que eu passar por essa porta, acho melhor as cicatrizes terem sumido." E perdi o equilíbrio, caindo pela porta, indo parar de cara no chão do outro lado da porta. Ralei, sentei, pulei de pé, verificando se ninguém estava olhando. Me senti um idiota e eu disse: "Deus, sua graça é suficiente. Com ou sem cicatrizes, tu és o oleiro e eu o barro. O que quer que faça de mim não importa, desde que seja feito por ti." Graça suficiente. Eu sei o que estão dizendo. Estão dizendo: "Puxa, cara, a guerra do Vietnã foi uma guerra impopular, não é? Como você pôde participar de uma guerra tão impopular?" Foi muita burrice minha. Porque guerras populares são muito mais divertidas de se participar. Onde você pode se divertir explodindo o próprio rosto. Se eu tivesse esperado um pouco mais, eu podia ter me divertido à beça sendo queimado. Guerras populares são como lepra popular. Eu não vejo pessoas em filas dizendo: "Eu quero aquele tipo de lepra que devora seu rosto. Pode me dar uma? Eu quero." Eu não sou a favor de guerras populares. E quero dizer uma coisa, estudante. Este velho corpo dilacerado tem uma história a contar, mesmo que eu jamais abra a boca. Estão olhando para um monte de sofrimento embrulhado em um pacote da pesada. Mas eu vou esclarecer uma coisa.
Não digo isso por piedade, pois eu não preciso de piedade. Não preciso que sintam pena. Eu só quero sua atenção o suficiente para fazê-los pensar hoje. Ninguém está me pagando nada hoje aqui, vocês entendem? Não estou sendo pago para dizer isto tudo. Digo porque alguém tem que se erguer diante de vocês e amá-los o bastante para ser honesto, e eu com prazer serei tal pessoa. David foi chamado para o ministério aos 16 anos. Quando nos casamos, eu tinha 18 e ele 20. Sabia que estava me casando com um pastor. Eu não tinha qualquer dúvida em minha mente de que David Hoover seria um pregador do Evangelho. E eu me lembro de olhar para ele imaginando de que modo Deus ia usar isso. Em sua visão do futuro, ele não viu o coitadinho do Dave sendo explodido, que Deus abençoe o coitadinho, e sendo internado no hospital por 1 ano e 2 meses, com 40% de sua pele arrancada, 30 quilos de carne transformados em fumaça. Ele não viu toda essa deformação como um problema. Ele a viu como uma identidade, com uma geração de adolescentes que estão tão mutilados por dentro quanto eu estou por fora. Ele viu isso. E ele diz, muito bem, deixa estar. Se este vai ser o ataque do diabo contra um dos meus garotos, eu vou fazer o diabo lamentar o dia em que este rapaz foi queimado. E Deus diz, transformarei sua tragédia em vitória. Pegarei suas cicatrizes e ganharei milhões de jovens com elas. Sabe, eu levei muito tempo. Desde o dia em que fui ferido em 26 de julho de 1969, na margem daquele rio no Vietnã, até uma cidadezinha chamada Salem, em Oregon. Em 1º de janeiro, um segundo após a meia-noite de 1985, quando fiquei diante de uma congregação e eu resolvi essa questão de uma vez por todas. Olhei para todos e disse, esta noite, eu finalmente estou preparado para declarar que estou feliz por ter sido ferido no Vietnã. Eu jamais pediria isto, jamais solicitaria. Mas porque agora eu posso ver que Deus vai usar isto para algo maior do que eu aceito alegremente. E a partir daquele dia, a partir daquele momento, parei de me preocupar. Não me importava mais. Eu descobri que o que ele tinha me dito antes era verdade, só que levou muito tempo para entrar na minha cabeça dura. Quer que ele tivesse ou não dado minhas cicatrizes, a sua graça é suficiente. Este espinho na minha carne não importava. Será que as cicatrizes são necessárias? Eu pensei bem. David sempre diz, eu falo uma linguagem universal. É a linguagem da dor. E tenho visto isso acontecer. David recebeu o convite para ir a El Salvador, falar nas escolas públicas por todo aquele país. E eu disse, isso não vai funcionar. Muito do seu humor não funcionou. Muitas das piadas de David não tiveram graça, muitas coisas. Mas quando ele terminou de falar, ele foi cercado. Os jovens choravam, se abraçaram a ele. E eu estava em pé, lá no fundo, emocionado, e dizia a mim mesmo, o que está acontecendo aqui? E assim, quando estava tudo terminado, nós conversamos e David disse, eu falo uma linguagem universal. Todos aqueles garotos foram feridos. E só porque não dá para ver suas cicatrizes, não significa que não exista dor ali. E aí ele disse, quando eu chego, eles veem as cicatrizes. E quando eu conto a eles o que eu passei, poxa... Aí eu volto e digo a eles, eu amo vocês e Deus ama vocês. E eles me escutam. Não importa como me comunico, não importa se entende tudo, o que importa é que falo do meu coração para o coração deles. Eles sabem que sou um homem ferido e que mesmo assim venceu. Estou ferido, por isso eu posso vencer. Deus pega a tragédia humana e a transforma em triunfo. Ele usará toda a experiência humana que puder para si e fará dela alguma coisa bonita. Não tenho a menor dúvida que naquele dia no Vietnã, o diabo carregou seu canhão, acendeu o pavio, apontou e acertou-o em cheio. 23 anos depois, eu continuo na luta aqui, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso Deus permitiu. Corremos 12 quilômetros por dia durante 8 semanas. Se vocês nunca viram um rapaz gordo correr 12 quilômetros, é uma coisa terrível. 15 minutos após terminarmos a corrida, eu ainda estava totalmente sem fôlego. Perdi tanto peso que eu tinha que eriçar os pelos das pernas para que minhas meias não caíssem. Eles diziam, vamos ensinar vocês como é que se vive sem comida. Aprendi a fazer isso na lanchonete de um colégio bíblico.
Orávamos por nossa comida lá, oração intercessória. Mas nós pusemos as mãos nela com os olhos fechados. Eles diziam: vamos ensinar vocês a usarem suas mãos e seus pés como armas. Eu deveria poder pular, chutar o rosto de um homem, partir o osso do seu nariz, empurrá-lo para o seu cérebro e matá-lo. Eu não fiz isso, não precisa ficar nervoso. Mas só em saber que eu podia, me fazia sentir convalente. Aí eu descobri que teria que achar um João Bobo para deixar eu chutar o nariz dele para dentro do cérebro. Praticava os chutes em alvos de 2 metros. Cheguei ao Vietnã e todos de 1,40 m. Eu saltava por cima e errava. Dave tem um jeito milagroso de pegar toda aquela revolta e transformá-la em energia para alcançar outras pessoas. Eu sei que há vezes em que existe tanta frustração por ele não poder, talvez, fazer as coisas caminharem como deveriam se ele não tivesse ferido. Mas ele consegue pegar toda aquela frustração e transformá-la numa bola de energia e assim consegue continuar a falar aos outros e mostrar aos outros o amor de Deus. É assim que ele consegue controlar aquele sentimento de frustração e revolta para ganhar outros adeptos para o Senhor. Há alguns anos, Dave estava falando a uma convenção de jovens em Minnesota. Creio que havia cerca de 3.000 jovens lá e no transcorrer da convenção eles realizaram a ceia do Senhor. O homem que dirigia aquele culto de comunhão tinha uma prensa de lagar, era uma bem pequena, tinha um cabo que a gente gira assim e que espreme as uvas, e elas, ao serem espremidas, o suco vai saindo. Ora, nessa convenção, Dave já tinha dado seu testemunho de sua dor, seu sofrimento, das coisas que ele havia passado e que saiu vitorioso, e enquanto Jack Strom estava contando essa história, ele ia apertando aquele cabo. A gente pôde ficar lá e chegar a ver o sofrimento de Jesus, a pressão que estava sendo aplicada sobre ele através do sofrimento físico. E ele descreveu com detalhes quando eles o pregaram na cruz, exatamente o que aconteceu. Tivemos um relatório de médicos de como isso teria afetado os ossos, os ligamentos. E ele abordou todas essas coisas, descrevendo em dolorosos detalhes a dor e o sofrimento que Jesus suportou. E aí ele se virou para Dave e, apontando direto no rosto dele, disse: Dave Rover, você jamais foi assim. Aí ele voltou e terminou sua história. Quando Dave me falou sobre isso, ele disse que naquele dia ele sentou. Ele estava sentado na plataforma e a mesa com aquela prensa de lagar estava bem na frente dele e tinha um recipiente embaixo e o suco de uva caía dentro. Dave disse que ficou sentado ali por 3 horas. O lugar estava vazio, todos tinham saído. O pessoal da limpeza estava lá varrendo e ele continuava sentado ali, olhando fixamente para aquele suco e dizendo: Jesus, eu nunca sofri por você. Eu não sei o que significa sofrer. E você sabe, é muito fácil, às vezes, para nós, tentar comparar sofrimento. Eu compreendo a tentação de se fazer isso. Mas nós temos que entender o sofrimento que Jesus passou. E se alguém que passou, Dave passou, pode sentar ali durante 3 horas, tentando entender o sofrimento, apesar de tudo que ele sofreu pessoalmente, a única coisa que posso dizer é que não podemos. É algo que tem que ser entendido espiritualmente. E naquele dia, eu sei, eu conheci o Dave antes daquela experiência em Minnesota e conheci o Dave após aquela experiência em Minnesota. E são 2 pessoas diferentes. Foram os dias mais terríveis da minha vida, por medo do que presumi ser a iminente rejeição. Quantidade alguma de oração ou de desejo parecia ser capaz de tirar as cicatrizes do meu rosto ou de fortalecer os meus dedos retorcidos. Mas alegro-me em dizer a vocês hoje que não importa a condição que meu corpo ficará daqui para frente, tendo o Senhor Todo-Poderoso como testemunha, o espírito deste homem
Não tem o menor sinal de cicatriz, porque o grande médico Jesus fez nele um notável trabalho de cura. E declaro a ele esta noite a minha mais profunda gratidão. E que Deus os abençoe, e que vocês apreciem a cruzada Billy Graham. Louvado seja Deus. Neste período em que tenho compartilhado minhas experiências, creio que provavelmente a coisa mais importante que eu digo é que as cicatrizes são coisas feias, mas elas são a evidência da cura. Ninguém tem uma cicatriz sem ter tido antes uma ferida. Ora, se a ferida não cura, então você morre. E uma cicatriz é a prova de uma coisa maravilhosa, e esta se chama cura. Ninguém quer cicatrizes. Eu não quero cicatrizes. Não creio que vocês queiram cicatrizes, acho que ninguém quer. Mas se são uma opção à morte, então que elas venham. E para muitas pessoas que têm sido feridas, algumas sexualmente agredidas, outras que têm sido aditas às drogas ou ao álcool, cujas feridas não cicatrizam, é apenas pelo fato de nunca terem aceitado a Cristo e não conhecerem Jesus. E em suas vidas, elas são vazias, são solitárias. Estas são feridas. Estas coisas têm de ser curadas. Hoje ouvimos muita coisa sobre pessoas que foram agredidas, especialmente agressões sexuais, e como tem que haver muita terapia e muito tratamento. Se não houver uma cura espiritual, então as cicatrizes atingirão vocês. Eu estou dizendo hoje que quando me lembro do passado e de toda a cena do Vietnã, o pior que tenha sido, para mim, pessoalmente, foi uma tragédia devastadora que somente Cristo poderia me fazer superar. E sem a ajuda dele, não existe cura para as suas cicatrizes. A cicatriz é a prova de uma ferida. Uma ferida é a prova de que vocês foram feridos. E a única cura é Jesus Cristo. E quero pedir a vocês neste momento que pensassem a respeito de tudo sobre o qual falamos, que pusessem em perspectiva agora e dissessem: onde me enquadro nesta figura? Eu era como o carro velho. Eu precisei que a mão de Deus interviesse em minha vida. Minhas mãos intervieram na vida deste carro velho, ou ele seria agora um monte de sucata destruído para sempre. E neste momento, Jesus pode impedir você de ser um monte de sucata. E ele transforma a sua vida. Por que não fazer esta entrega a Cristo? E se quiser orar comigo, faça-o. Faça-o agora. Com grande alegria e amor. Eu gostaria de saber que você me acompanhou neste compromisso. Repita simplesmente essas palavras: Senhor Jesus, pela fé, apesar de não poder vê-lo e nem poder tocá-lo, todavia pela fé, eu decido crer no Senhor. Perdoe os meus pecados que têm me ferido e têm deixado cicatrizes. Eu preciso do seu toque. O Senhor pode entrar na minha vida e me restaurar, me redimir e me retornar ao valor original para o qual me criou. Eu recebo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Where been there 10,000 bright shining as the